Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos no final, da nossa jornada de estudos. Eu sou o professor Gianobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo. Vamos ver? Aula de número 20, trigonometria, é o objeto de conhecimento da nossa aula. E aí nós iremos falar sobre as funções trigonométricas. O detalhamento é função cosseno e função tangente, ok? Bom, então, tanto as funções seno e as funções cosseno, elas possuem gráficos, possuem a sua forma algébrica também, e é isso que eu vou demonstrar para vocês na nossa aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal, dentro da trigonometria, nós temos as funções seno, cosseno e tangente, são as principais, tá? Nós também temos outras, mas a gente vai tratar nessa aula sobre as funções cosseno e tangente, tá? Essas funções, elas possuem um gráfico, e aí eu vou apresentar esse gráfico para vocês, tá? O estudo da função ou da trigonometria está diretamente relacionado também, com o conhecimento do círculo trigonométrico, então a gente precisa conhecer esse círculo trigonométrico. Precisamos saber que nesse círculo nós temos as medidas em graus ou em radiano, tá? A gente precisa ter em mente, ali os principais valores. Por exemplo, eu preciso saber que π é igual a 180 graus, que 2π que π é igual a 90 graus, que 2π é igual a 180 graus, tá? São valores que a gente precisa ter já meio que de cabeça para fazer as atividades, ok? Então vamos à nossa primeira cartela para a gente ver algumas definições. Muito bem, muito bem. Então vejam, trigonometria, funções trigonométricas. Funções trigonométricas são funções matemáticas que descrevem as relações entre os ângulos de um triângulo e os comprimentos de seus lados. Comprimentos, tá? Aqui ele está se referindo ao perímetro, tá? Todos os polígonos, e o triângulo é um polígono, ele possui perímetro, tá? E aí nós já vimos que o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, ok? As principais funções trigonométricas incluem o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante, tá? Hoje nós estamos estudando especificamente, tá, esses três aqui, mas nós iremos enfatizar nessa aula de número 20, tá? O cosseno e a tangente, ok? Muito bem. Olha só, medidas de arco, unidades. O grau é definido como 1 sobre 360 do comprimento da circunferência do círculo, ok? O que significa isso aqui, gente? 360 graus, né? Hoje em dia a gente não usa mais relógio analógico, aliás, é difícil até a gente utilizar relógio, mesmo digital, né? Mas algum tempo atrás era muito comum as pessoas utilizarem relógio analógico. E aí o relógio analógico, ele tinha aqui os ponteiros, tá? E aí tinha o ponteiro das horas, dos minutos, dos segundos, né? E esses ponteiros, eles giravam dentro desse círculo aqui de acordo com cada ângulo, tá? Então a gente vai pegar esse círculo e nós vamos dividi-lo em 4 partes, só para a gente entender aqui a ideia da coisa. Olha só. Vamos dividir aqui e aqui. Vocês já conhecem os eixos x e y. Isso aqui nós já estudamos, né? Então você já sabe o que é um plano cartesiano. Você já sabe que no plano cartesiano eu tenho o eixo x, o eixo y.
Nesse plano cartesiano, todos os valores para cima são positivos, para baixo são negativos, para a esquerda são negativos, para a direita são positivos, né? Então tudo isso nós já vimos aqui em algum momento ao longo do nosso curso aqui. Muito bem, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse círculo, tá? Ele possui algumas particularidades. Por exemplo, onde que fica o primeiro quadrante desse plano cartesiano? Ele fica aqui, ó. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Muito bem. Vamos imaginar agora o seguinte, ó. Eu quero dar uma volta completa nesse círculo, tá? Vou dar uma volta completa nesse círculo e nós vamos fazer o seguinte, eu vou até tirar daqui essas informações para não carregar muito aqui o gráfico. Imagina só que você sai desse ponto aqui, o ponto zero, bem aqui, tá? Imagina que isso aqui é uma praça circular de uma cidade, tá? Então você sai desse ponto e começa a caminhar nessa praça. Quando você faz esse trajeto aqui, até aqui, pergunto a você, quantos ângulos, ou melhor, qual foi o ângulo, qual foi a angulação que você caminhou? Quantos ângulos será você caminhou nesse trajeto, tá? E a resposta, meus amigos, é essa daqui, ó, 90 graus, tá? 90 graus. Isso porque 1/4 dessa volta, que é essa parte aqui, ó, 1/4 dela vale 90 graus. É como se aqui, é como não, né? Na verdade aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então toda essa parte vermelha aqui, ó, todo esse arco, tá? Ele vale 90 graus, ok? Ele vale 90 graus. Aí imagina o seguinte, você fez esse trajeto de 90 graus e aí caminhou um pouco mais. Você saiu desse ponto, caminhou um pouquinho mais e chegou até aqui. Quantos ângulos foram percorridos aí nesse caso? Quanto, né? A resposta é 180 graus. Ora, você já tinha caminhado 90, caminhou mais 90 aqui. Então você completou mais 1/4 de volta. Vejam, 1/4 mais 1/4 dá 1/2, ou seja, você deu meia volta. Por isso que a gente fala, né, em meia volta. Meia volta nada mais é que você caminhar metade de um círculo, que foi o que nós fizemos ali. Então eu caminhei 1/4, 90 graus. Depois eu caminhei mais 1/4, 90 mais 90, 180. Ou seja, eu dei ali meia volta nessa praça, nesse círculo, tá bom? Então, a medida de ângulo, ela está relacionada ao círculo trigonométrico. Ali nós temos um exemplo de círculo trigonométrico, muito embora a gente esteja trabalhando somente com os dois ângulos ali, de 90 e 180 graus, tá certo? Vamos voltar para lá para a gente continuar. Aí, eu continuei a minha caminhada e caminhei mais 1/4 de volta, ou seja, mais 90 graus. Significa, meus amigos, que bem aqui eu tenho 270 graus. Por quê? Eu vou somar 180 mais 90. 270 graus. Tá certo? Vou caminhar mais 1/4, ou seja, o último quarto aqui do círculo, tá? O último quarto completou 360 graus. Isso porque quando eu somo 270 mais 90, que é essa parte aqui, tá?
270 mais 90, eu chego justamente no valor de 360 graus. Por isso que nós dizemos que uma volta completa é igual a 360 graus. Porque essa expressão vem daqui, desse círculo trigonométrico, tá? Uma volta completa é igual a 360 graus. Se você der apenas meia volta, então você caminhou apenas 180 graus. Beleza? Bom, essas medidas aqui, meus amigos, elas são em graus, tá? E a gente vai voltar no texto aqui novamente. Olha o que ele diz, ó. O grau é definido como 1 sobre 360 do comprimento da circunferência, tá? Ou seja, eu tenho 360 graus nesse círculo. Cada pontinho aqui, ó, cada tracinho desse é 1 grau. Então, quando eu completo 360 tracinhos, eu tenho 360 graus. Agora, uma outra medida que nós temos no círculo trigonométrico é o radiano. O radiano é a unidade padrão de medida do arco, de arco. Um radiano é definido como o comprimento do arco de um círculo que tem a mesma medida do raio do círculo, tá? Só lembrando a vocês que o raio é essa parte aqui, ó, que sai do centro da circunferência, tá? E vai até a sua extremidade. Isso aqui é raio. Lembra lá do raio da bicicleta, o raio da moto, aquele ferrinho que tem, né? Que sai do cubo e vai até o aro. Aquilo ali é o raio, tá? Quando você junta dois raios desse, você tem o diâmetro, tá? Dois raios você tem o diâmetro. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essas medidas que nós apresentamos aqui em graus. Agora eu vou colocar para vocês em radiano, tá? Então vamos apagar aqui a medida de grau. E vamos representar agora em radiano, tá? Para a gente ver como que fica. Então tá aqui, ó. Bem aqui nós temos 0, que é onde começa, né, a caminhada, 0 bem aqui. Aqui nessa parte de cima eu vou ter π sobre 2, tá? π sobre 2. No início da aula, eu até cometi o equívoco que eu disse que o π é igual a 90 graus, né? Na verdade, o π ele vale 180 graus, tá? Então aqui, onde seria, ou onde é 90 graus, o valor em radiano é π sobre 2. E bem aqui, quando completa 180 graus, o valor que nós teremos é igual a π, tá? Nessa região aqui, nesse ponto, onde nós temos 270 graus, o valor em radiano será de 3π sobre 2, ok? E aqui onde nós temos 360 graus, o valor será igual a 2π, tá? Por quê? Porque π é igual a 180 graus. Essa letrinha aqui, ela vale 180 graus, tá? Então, se eu tenho 2π, 2 vezes 180 é igual a 360 graus, tá? Por isso que nós temos 2π, tá bom? Então essas são algumas considerações que eu queria fazer com vocês a respeito do círculo trigonométrico, tá? Que é importante vocês conhecerem também, pelo menos o básico, tá certo? Vamos seguindo agora com a função cosseno. Vamos lá. A função cosseno é uma função periódica e seu período é 2π, ou 180 graus. Ela é expressa por 180 não, perdão, 360, tá? 360 graus. Ela é expressa por f de x igual a cosseno de x. Então essa aqui é a função cosseno que tem essa forma algébrica, tá certo? No círculo trigonométrico, o sinal da função cosseno é positivo.
quando x pertence ao primeiro e quarto quadrante, tá? Primeiro e quarto quadrante. E aí eu vou voltar aqui no que eu falava para vocês sobre a posição de cada quadrante, tá? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, tá? Terceiro quadrante, e quarto quadrante, ok? Então ele está falando para nós que no primeiro e no quarto quadrante, ou seja, aqui e aqui, os valores são positivos, né? Já no segundo e no terceiro quadrante, o sinal é negativo, que é esse sinalzinho que ele está se referindo aqui, tá? Segundo e terceiro quadrante, os sinais eles são negativos, tá? E no primeiro e no quarto, os sinais são positivos, ok? Além disso, no primeiro e segundo quadrantes, a função f é decrescente. Já no terceiro e quarto quadrantes, a função f é crescente. Isso aqui, gente, fica mais claro quando a gente olha o gráfico, tá? Eu estou aqui apenas apresentando o conceito para vocês, mas a gente vai ver, a gente consegue ver isso mais claramente quando a gente está analisando o gráfico, tá certo? O domínio e o contradomínio da função cosseno são iguais a r, ou seja, ela está definida para todos os valores reais. Então, olha só o gráfico de uma cossenoide. Nós temos a senoide, tá? Que é o gráfico de um lado seno, tá? E nós temos a cossenoide. Professor, qual é a diferença da senoide e da cossenoide? Bom, a diferença básica, né, é que no caso, uma onda senoidal, ela sempre começa em 0 grau, ou seja, aqui na origem. Então, se a gente tivesse que desenhar uma onda senoidal, ela seria isso aqui, ó, tá? Ó. Veja que ela começa aqui em 0, tá? Justamente na origem. E a onda cossenoidal, por ser derivada do cosseno, ela já começa aqui em 90 graus. Veja, essa ondinha vermelha, ela já começa na parte de cima, tá? Então essa é a diferença básica. Existem outras, claro, mas uma forma rápida de você identificar se uma onda é senoidal ou cossenoidal é você observar onde ela nasce, tá? Da onde ela parte. Se ela partir daqui de 0 grau, então ela é uma onda senoidal. Se partir de 90 graus, então ela é uma onda cossenoidal. Certo? Olha o que ele fala aqui. Já o conjunto da imagem da função cosseno corresponde ao intervalo real. Então esse aqui é o intervalo, tá? Dessa onda, que vai de -1 até 1. E aqui nós temos, ó, para cosseno de x menor, ou melhor, cosseno de x maior que -1 e menor que 1. Em relação à simetria, a função cosseno é uma função par, ok? Então nós temos aqui cosseno de -x e vai ser igual a cosseno de x. Gráfico da função cosseno, e aqui está a função, é uma curva chamada de cossenoide. Muito bem, professor, está meio complicado nessas informações, são muitas informações. Temos esse gráfico, onde nós temos ali ondas, né, que no caso do seno, nós teremos uma onda senoidal, no caso do cosseno será uma onda cossenoidal, né? Então, são, de fato, muitas informações e que vocês precisam pegar um livro, gente, e estudar, tá bom? A gente aqui tenta facilitar para vocês o conteúdo, mas é importante que você depois em casa, quando tiver um tempo, você precisa pegar o livro, a apostila, ou um vídeo, o que for, e tentar estudar esse conteúdo,
que é para você vencer essas barreiras, essas dúvidas, tá certo? Porque de fato são muitas informações. E aí uma sugestão que eu dou é que você comece estudando justamente o círculo trigonométrico, tá? Vê como que, quais são as principais características dele, observa lá os ângulos, tanto em graus quanto em radiano, tá? E assim você vai caminhando no estudo da trigonometria, tá bom? Vamos voltar lá para a gente ver a tangente agora. Função tangente. A função tangente é uma função periódica e seu período é π. Então nós temos a sua forma, tá? Que é expressa com essa equação aqui, f de x igual a tangente de x, ok? Então é essa aí que a gente vai, é essa equação que a gente vai utilizar quando a gente for trabalhar a resolução de questões envolvendo função tangente, ok? Aqui na função tangente, vejam que os quadrantes eles já são diferentes, tá? Aqui o primeiro quadrante ele já é positivo, tá? O segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto é negativo, tá? Professor, qual é a diferença desses quadrantes, né? Por causa da função cosseno, perdão. Vejam que aqui na função cosseno, no primeiro e no quarto quadrante, os valores eles são positivos. Ó. Eu tenho positivo aqui e tenho positivo aqui, ou seja, somente no primeiro e no quarto quadrante, tá? No segundo e no terceiro quadrante, os valores eles já são negativos, tá? Ó, segundo e terceiro, os valores eles já são negativos. Olha no caso da função tangente agora. Ó, aqui no primeiro é positivo, tá? Lá, aqui no quarto, era positivo, né? Aqui no caso do seno, da tangente, ele já é negativo, ok? Aqui no segundo quadrante é negativo e no terceiro, positivo, tá? Então, no círculo trigonométrico, o sinal da função tangente é positivo quando x pertence ao primeiro e terceiro quadrantes. Então, no primeiro e no terceiro, o valor de x ele será positivo e nos demais negativo. Tudo bem, vamos caminhando. E aqui nós temos mais um postulado matemático, tá? Que diz que o domínio, tá, da tangente quando x pertence ao conjunto dos números reais, quando x for diferente de π sobre 2, tá? Mais kπ, quando o k pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Assim, não definimos tangente de x se x é igual a π sobre 2 mais kπ. Já o conjunto da imagem da função tangente corresponde a R, ou seja, o conjunto dos números reais. Tá? Bom, aqui nós temos o gráfico de uma função tangente. Tá? Veja que é bem diferente lá da função cosseno. Tá? Aqui nós já temos as linhas que tem uma outra direção. Aqui nós temos uma delas passando pela origem do plano cartesiano, tá? Ou do gráfico aí, ok? E aqui nós temos os valores, π sobre 2, 3π sobre 2, tá? Então eu trouxe aqui o gráfico para vocês verem como que a gente consegue representar essa função dentro do gráfico. Bom, vamos fazer um exercíciozinho agora para a gente finalizar o nosso conteúdo aí. Eu trouxe essa questão da UFAM, que ela diz o seguinte: o menor valor não negativo, tá? Então não negativo nós vamos entender como sendo positivo, beleza? Positivo.
Então, o menor valor positivo, côngruo ao arco. Aí nós temos 21π sobre 5 radiano é igual a. Então, quando ele fala nesse valor positivo côngruo, tá? O que nós vamos entender com isso? Lá na função cosseno, vocês viram que nós temos uma cossenoide que ela inicia o seu ciclo num ponto, né, e termina depois de 360 graus, ou seja, ela completou um ciclo. Tá? Então, um ciclo completo daquela onda cossenoidal, nós temos um total ali de 360 graus. Então, para a gente resolver essa questão aqui, o que a gente vai fazer? Né? Nós iremos subtrair uma volta, ou seja, uma volta não, na verdade, meia volta, né? Que será 2π, para a gente poder chegar nesse valor positivo que ele se refere. Então, como é que a gente vai fazer para subtrair meia volta? Ou seja, 2π, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. 21π sobre 5, tá? Menos 2π, ok? Então vamos subtrair, perdão, eu falei meia volta, né? Não é meia volta, é uma volta, tá? O π é igual a 180 graus. Eu me equivoquei no início da aula e estou me equivocando agora de novo. O π é igual a 180 graus, tá? Então, logo, né, 2π, 360 graus, portanto, uma volta completa. Então, a gente vai pegar 2π sobre 5 e vamos subtrair uma volta completa. Então, vai ficar dessa forma aqui. Olha o que vai acontecer. Eu tenho 21π sobre 5 menos 2π. Como que a gente resolve isso aí? Veja que eu tenho duas frações aqui. Como assim, professor, duas frações? Esse 2π, ele está sobre 1, ok? A gente não escreve 1, mas a gente sabe que ele está aí. Então, nesse caso, eu tenho duas frações. Como eu tenho uma subtração entre elas, como que a gente resolve duas frações com uma subtração no meio? Precisamos tirar o MMC, né? Tiramos o MMC e aí a gente faz aquele processo de subtração de duas frações, tá? E aqui, para a gente fugir, para a gente correr desse cálculo do MMC, né, que pode até causar alguma confusão, o que a gente vai fazer? Vamos adotar o método prático. Que método é esse? Eu vou multiplicar 5 vezes 2π, que vai dar 10π, né? 10π. E aí eu subtraio com 21π. Então, veja, 21π menos 10π, isso aqui vai restar 11π. Perfeito? Então, 5 vezes 2 é igual a 10 e 21 menos 10 é igual a 11. Ou seja, o resultado aqui será igual a 11π sobre 5. Tá? É uma maneira da gente resolver mais rapidamente esse cálculo, sem precisar tirar o MMC. Porque você já sabe, né, para a gente calcular o MMC de duas frações, ou melhor, para a gente calcular a subtração de duas frações, a gente precisa tornar os denominadores comuns. Ok? Bom, observa que o resultado aqui foi 11π sobre 5. Tá? Eu ainda não sei se esse é o menor valor positivo que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente 11π sobre 5 e vou subtrair mais uma volta, tá? Ou seja, 2π. Olha o que vai acontecer aqui. 5 vezes 2 é igual a 10. 11 menos 10, né, vai restar aqui somente π sobre 5. Ok? Π sobre 5. Então, nesse caso, π sobre 5, eu ainda não sei se é a menor volta. Para isso, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que subtrair novamente π sobre 5. Isso aqui é tentativa e erro, tá, gente? Eu estou subtraindo π sobre 5 agora, de novo, de uma volta, que é 2π. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10, né? No caso, vai dar menos 10. Então, menos 10 mais π vai restar menos 9π. Menos 9π sobre 5. Só que menos 9π sobre 5 é um valor negativo, então ele não serve. Ou seja, o valor que eu estou procurando é um valor positivo. E ele quer o menor valor positivo, então só pode ser π sobre 5. Por que não pode ser 11π sobre 5, professor? Porque 11π sobre 5 não é o menor valor positivo. O menor valor positivo é π sobre 5. Professor, por que não pode ser menos 9π sobre 5? Porque menos 9π sobre 5 é um valor negativo, e ele não quer valor negativo, ele quer valor positivo, tá? Então ele quer o menor valor positivo. Por isso que não pode ser nem esse aqui, porque ele é negativo, e nem esse daqui, porque ele é maior que π sobre 5, tá? Por isso que a nossa alternativa aí é a letra A, tá bom? Letra A é o gabarito da nossa questão, ok? Então eu trouxe apenas uma questão para a gente fazer, para vocês verem como que a gente consegue aplicar esses conceitos de função cosseno, função tangente, na resolução de exercícios, tá certo? Então, pessoal, essa daí foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!